Tivemos aí grupo de sócios do Flamengo, entre eles ex-presidentes, fazendo uma carta com críticas, né, à diretoria, falando que o Flamengo é viciado em amadorismo. Olha só, no grupo quem assina são Márcio Braga, Eduardo Bandeira de Melo, Kleber Leite, Michel Assef e Sérgio Veiga Brito, né? Além de 3 candidatos de oposição na última eleição, Marco Aurélio Assef, Ricardo Rinstein e Walter Monteiro. Na longa carta, além das críticas sobre a forma de comandar o dia a dia do Ninho do Urubu, o grupo pede, entre outras coisas, a reforma estatutária do Flamengo e contratação de um diretor também de futebol a nível internacional e o fim do Conselhinho. Já está acabando, né? Já está acabando. O Conselho de Futebol em vias de esvaziamento mostrou-se omisso e despreparado, formado por amadores que podem gostar, mas não entendem de futebol, né? A carta fala que testemunharam nos últimos anos como o clube conseguiu vencer obstáculos até então considerados intransponíveis e se reerguer. Com muito sacrifício e notável colaboração da torcida e do quadro social, o clube recuperou credibilidade, diminuiu seu endividamento e voltou a ser potência, né? Números em uma planilha não podem expressar o que aconteceu de mais importante no clube nesse período. Resgatou-se o amor próprio e o orgulho de ser rubro-negro. Em um esforço conjunto da nação, o Flamengo restaurou a própria dignidade. De cabeça erguida, pôde investir em infraestrutura e no aperfeiçoamento dos processos de gestão e nas competências profissionais. O Flamengo aí fala, o Flamengo se consolidou em 2019 e tal, lamentavelmente, junto com a vitoriosa técnica, o profissionalismo e a competência com o vitorioso técnico, no caso o Jorge Jesus, o profissionalismo, a competência e a transparência também deixaram o Flamengo, né? Clube cidadão, cumpridor das leis e dos contratos, respeitoso com o associado e consciente do seu papel na sociedade brasileira, foi aos poucos se perdendo. E aí eles vão criticando várias coisas, criação de novas vice-presidências, acordos políticos, iniciou um processo de perseguição e demissão de funcionários competentes, substituídos por cabos eleitorais sem experiência comprovada, desde a escolha da agência de propaganda, a mesma que fez a campanha para a chapa vencedora, até a contratação como diretor de um lobista envolvido com um grupo dedicado à intimidação de jornalistas. Hoje, a impessoalidade passa longe da Gávea. A conveniência e a convivência políticas também provocaram prejuízo de milhões na mal falada negociação do contrato com a TV Globo e Campeonato Carioca, cujo desdobramento foi a implosão da relevância do torneio como produto, tá? O departamento de futebol é o mais impactado pelos retrocessos na gestão. O gerente de futebol responsável pela contratação de Jorge Jesus foi demitido e substituído pelo primo de um dirigente. Isso é o que a carta indica, tá? A contratação de profissionais de baixa qualidade ou sem experiência por quem indica tornou-se rotineira. Aí falam do fim do contrato de consultoria da ESOS e a perda do legado construído pela Double Pass, e se somaram à defasagem da remuneração dos profissionais do departamento de futebol em relação a outros clubes. Perdemos profissionais para rivais, alguns deles da Série B. Tá? A falta de critérios é evidente na contratação e demissão de 7 técnicos e geraram gastos de quase 30 milhões apenas em rescisões, assim como na renovação de atletas com baixos níveis de rendimento e idades avançadas, resultado de um processo de tomada de decisão que a cada dia se mostra disfuncional. Não é por acaso o arquivamento das propostas de profissionalização do clube. O Flamengo está viciado em amadorismo. O Conselho de Futebol em vias de esvaziamento, né, porque o Bach saiu, o Palmer saiu, o Deco Roisman saiu também, ficou só o Braz e o Diogo Lemos, mostrou-se omisso e despreparado, formado por amadores que podem gostar, mas não entendem de futebol. Não pode ser chamado nem de conselho, nem de futebol. Até esta semana, a função do minúsculo conselhinho era servir de instrumento de influência do presidente do Conselho de Administração sobre o departamento de futebol. Restam ainda sem explicação a tentativa de se comprar um clube em Portugal e a abertura secreta de uma empresa nos Estados Unidos em nome do Flamengo, no nome de 2 vice-presidentes, sem qualquer consulta prévia ou aprovação pelos conselhos do clube. O Flamengo se tornou um inimigo da transparência. Aí fala da prática política da diretoria,
fala também perseguição aos sócios de oposição, limitação do número do off-Rio. O Flamengo brigou na justiça para descumprir a lei, atuando contra o direito dos associados, garantido pela Lei Pelé. Atuais presidentes do Conselho Diretor e do Conselho de Administração se ausentam em momentos difíceis. Presidente do Conselho Diretor não fala a torcida quando a corda aperta. Provado está que as ações dos dirigentes fora das quatro linhas se refletem de forma direta no rendimento do Flamengo em campo, tá? Então, gente, o Flamengo tá uma guerra, uma loucura, um problemaço político, parece até ano de eleição, parece que a gente está um dia antes da eleição, tá uma loucura tudo isso, tá? Todas essas discussões, saídas de um lado, esvaziamento, olha, tá uma loucura, é complicado, estou avaliando o seguinte, é complicado a gente ver o Flamengo desse jeito, nesse caos, nesse momento, né? Essa carta é chamada a ação para a diretoria. Nós, a exemplo de vocês, só aceitamos o vencer, vencer, vencer. Nós, a exemplo de vocês, almejamos estar à altura da obra de engrandecimento do clube iniciada por nosso presidente histórico, José Bastos Padilha, né? Somos todos Flamengo e o que nos une está acima das disputas de poder. Acreditamos que o Flamengo não possa ser governado sozinho. Pelo menos essa parte aqui eles falam bonito, né, e deixam claro que querem apenas ajudar. Mas há, óbvio, né, uma crítica muito forte que a diretoria de futebol realmente nesse momento merece ser muito criticada. A diretoria, num geral, né, também tem muitos erros no momento e são muitos ex-presidentes assinando juntos, né? Muitos ex-presidentes e candidatos a essa eleição agora, o que ainda aumenta, né, a importância dessa carta, né? Aos vencedores nas urnas, a liderança dos conselhos, a quem não venceu, a colaboração e cobrança pela governança do clube. Sem oposição e sem independentes e tal, eles continuam, é muito grande a carta. Cobramos a revisão, a redução imediata do papel dos amadores nos departamentos ligados à vice-presidência de futebol e esportes olímpicos e tudo mais. Eles finalizam aqui: vivemos um momento decisivo na história do futebol brasileiro, de mudanças que se anunciam profundas na governança dos clubes para fazer frente ao desafio que vem de fora. O Flamengo do amanhã precisa de sócios e não de súditos, sem perseguições, com reformas para seguir líder. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Assino a carta, como eu falei, o grande benemérito Márcio Braga, ex-presidente, né, Eduardo Bandeira de Mello, Kleber Leite, né, grande benemérito também, os outros grandes beneméritos, Michel Assef, Sérgio Veiga Brito, Vinícius França, Walter Joaquim, Moisés Ackerman, Joel Tepete, ex-candidatos à presidência, Ricardo Hindlisten, Walter Monteiro, Ricardo Lomba, Marco Aurélio Assef, ex-presidentes Flávio Willeman, Antônio Tabet, ex-vice-presidente no caso, né? Luiz Felipe Teixeira, Wellington Silva, Rafael Strauch, Daniel Orlean, Edmilson Varejão, Bruno Cotetia, Ariane Bechara, Marcelo Haddad, José Sabino, Luiz Nogueira, Gustavo de Cunha Vieira e Sérgio Bessa, tá? Grupos políticos: Flamengo Sem Fronteiras, 66 sócios, Frente Flamengo, 80 sócios e Soflá, 100 sócios. Então, num total aí, 246 sócios assinaram. Então, tem uma certa relevância a carta. É um momento aí de guerra interna no Flamengo, né? Alguns querendo reformulação, querendo que o Flamengo volte aos trilhos, e reclamando, e também a gente vê Marcos Braz, a presidência, a situação no momento, a gestão atual, com poucos do seu lado para proteger. Inclusive o Fla-Fut, né, rompeu, né, com a gestão atual, e alguns membros do Conselhinho também esvaziando o Conselhinho. Então o momento do Flamengo aí, infelizmente, é um momento muito difícil, né? Um momento de reformulação não só no futebol, né?